Aqui eu vou limpar. Eu vou deixar limpinho. Mas eu quero mostrar essas imagens para contextualizar algo que eu já falei em outro conteúdo. Falei assim por cima. Mas aqui, ó, o dog tá aqui, ó. Aí ele tá ali com as patinhas. Ele passa com as patinhas, ele mija, ele suja, etc. Aí a pessoa pega o dog, ó que bonitinho, fofo, né? Muito fofinho. Aí a pessoa pega um dog desse e sai pra fazer a caminhada. Aí você vê o dog. E você fala, nossa, que bonitinho, que lindo. E você deixa ele subir em cima de você. Né? Ele sobe com as patas em cima de você. Ele lambe o seu rosto. E o dog geralmente usa a língua para verificar as coisas, até para se limpar nas suas partes pessoais, íntimas, genitais. E não só aqui nesse contexto do canil em si, mas na rua. O dog está fazendo uma caminhada e ele pisa num cocôzinho, numa poça, numa urina de outro animal ou de um ser humano, e etc. E você vai brincar com o dog. Eu já vi pessoas pegando nas patinhas, segurando, e pode transmitir aí alguma coisa indesejável para você. Então, você não para pensar sobre isso. Depois que brinca com o cachorro, você vai tocar no seu filhinho, na sua filha, ou mesmo na sua boca, no seu olho. Você pega na mão de outra pessoa para cumprimentar. Você pega uma criança no colo e você acabou de estar ali tocando em fezes de animal pela patinha do dog. Agora eu vou trazer uma meditação das coisas do alto. E se você não curte, você pode fazer outra coisa. Dentro desse contexto da limpeza, nós vemos aí que o dog está num lugar sujo. E as pessoas não percebem, não têm essa percepção ao ter o contato com o dog, desse dog transmitir algum tipo de sujeira através de fezes, de urina, de algum lugar que ele tenha passado. E por esse motivo, as pessoas se aproximam ou permite aproximação em relação ao dog, que não é legal para a própria pessoa e para outro dog, em situações também onde dogs estão doentes. Tem contexto que nem o dono sabe que o dog está doente, em uma doença de fácil transmissão. Então, através desse contato, pode ser transmitido, além de bactérias, também doenças que podem trazer aí fatalidade para outro dog ou mesmo para as pessoas em si. A raiva, mais conhecida popularmente, ela é uma doença muito agressiva. E num contato, por menor que seja, a pessoa pode até morrer. Mas a pior morte não é a morte física. A pior morte é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação total e permanente de Deus. É um lugar celestial onde não tem a presença de Deus, onde não tem o consolo de Deus, onde não tem a paz de Deus, onde não tem a prosperidade de Deus. Então, um lugar onde não tem prosperidade, não tem paz, não tem consolo de Deus, é um lugar atormentante, é um lugar de sofrimento, é um lugar de angústia. Toda pessoa que não tem a confiança de Cristo como o único Senhor e Salvador da alma, essa pessoa está suja no mundo espiritual.
mais do que esse canil. A pessoa que não tem Cristo como único Senhor e Salvador, ela está num contexto de imundícia. E essa imundícia é consequência do pecado. O pecado é como esterco. Pecado é como uma lepra espiritual. O Espírito Santo não pode habitar onde há imundícia e sujeira. O Espírito Santo não habita em lugares sujos. A Bíblia diz que o penhor, a garantia da salvação da alma de alguém, é a presença do Espírito Santo. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela não tem garantia de salvação da sua alma, por mais que ela tenha alguma virtude, alguma qualidade que se torne em evidência para a sociedade, para a família. Mas ainda que ela tenha alguma ou algumas virtudes, ela tem algum tipo de imundícia, algum tipo de sujeira, algum tipo de pecado. E o pecado, ele só pode ser removido, ele só pode ser retirado através do arrependimento e da confissão e da conversão a Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Quando a pessoa tem essa confiança na palavra de Deus, a própria palavra de Deus limpa a alma dessa pessoa de todo pecado, de toda imundícia. Somente a palavra de Deus pode limpar a alma humana. Não há produto científico, não há inteligência científica, não há tecnologia científica, não há medicina, não há psicologia, não há psicanálise, não há terapia, não há exercício humano que possa limpar a alma do ser humano. O único que pode limpar a alma do ser humano é o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para tirar o pecado do mundo, deve-se tirar o pecado das pessoas que estão no mundo. Porque só existe pecado no mundo por causa de pessoas. Se não existissem pessoas pecando, não existiria pecado no mundo. Fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está falando tirar o pecado das pessoas, mas das pessoas que querem, das pessoas que desejam, das pessoas que buscam o arrependimento, a conversão e a confiança em Cristo como o único Senhor e Salvador da alma. Há dois grupos que vão chegar diante do Senhor: os limpos e os sujos. Aqueles que foram limpos porque confiaram em Cristo como único Senhor e Salvador, e aqueles que não confiaram ou abandonaram a confiança. Porque se a pessoa abandonar a confiança, ela volta para a imundícia, ela volta para a sujeira. Quando a pessoa permanece em Cristo, a palavra de Deus o está limpando e o tornando mais limpo ainda. A Bíblia diz que aquele que é santo se santifique ainda, e aquele que é sujo se suje ainda mais. Então sempre é um processo crescente, tanto naquele que se limpa, como naquele que se suja. Aquele que se limpe mais ainda, e aquele que se suje mais ainda. O único que pode limpar a nossa alma para a salvação da nossa alma é o próprio Senhor Jesus, tanto na sua morte como na sua ressurreição.
E depois que nós estamos limpos pela palavra de Deus, aí o Espírito Santo pode fazer morada naquela pessoa e ela ter a garantia da sua salvação. O único meio de ser salvo do juízo que há de vir sobre toda a terra é no arrependimento, na conversão, na confiança em Cristo, sincera e verdadeira, que produz obras dignas de arrependimento. As únicas pessoas que são salvas são as que são moradas do Espírito Santo. Foram limpas pela palavra e agora podem ser moradas do Espírito de Deus. A palavra é o próprio Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a imagem do Pai no Filho. E agora o Espírito Santo traz a imagem do Pai no Filho em nós mesmos, pela sua presença. A imagem e semelhança de Deus que foi perdida no Éden pelo pecado de Adão e Eva, agora ela é restaurada na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus veio restaurar a imagem e semelhança de Deus. Esses sim vão morar e viver eternamente em um lugar onde não há mais imundícia, sujeira, não há mais nada que degrina a alma humana, nem o mundo. Somente esses podem fazer parte da família de Deus e habitar no reino de Deus e viver na sua justiça para todo sempre. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom.